Pô, eu venho de uma família de agricultores, ou melhor, meu pai sempre trabalhou, né, com a cafeicultura, minha mãe professora, nós éramos em 3 irmãos. Por mais que eu acompanhasse na fazenda, em vários momentos, eu sempre gostei muito de cavalo, mas eu sabia que não era aquilo que eu fazia, e ele só foi que eu queria fazer. E ele realmente só foi entender quando eu exemplifiquei isso dizendo que a maior herança que ele podia me dar era o exemplo que eu tinha dele, que era o amor ao trabalho. E eu gostaria de fazer algo que eu amasse, e que se eu seguisse a carreira dele eu não ia ser feliz. Aí ele falou, o lápis está aqui, segue o traço. Bom, Marcelo criança, o meu brinquedo preferido era um papel e um lápis, ou uma caneta e um guardanapo num restaurante, porque tudo que eu mais gostei na vida, em termos de brincadeira, era desenhar. O meu pai sempre gostou muito de construir na fazenda. Eu recordo muito de um momento que ele estava desenhando até uma casa e quando ele falou, vou pôr a janela aqui, eu falei, pai, se você colocar a janela aqui, a porta aqui, onde vai colocar a cama? Então eu era muito pequeno e eu já tinha essa percepção. E a partir dali, eu desenhava freneticamente, era uma coisa assim absurda o que eu desenhava por dia. Quando eu cheguei na Itália, eu percebi que aquilo era diferente. Eu lembro que eu ficava mais interessado em caminhar pela rua, em desvendar a cidade, do que ficar vendo um monumento. Foi na Itália que eu tive a certeza que eu queria ser arquiteto. E a partir dali, eu comecei a frequentar, tive a oportunidade de frequentar mais assiduamente o país, porque é ali que as tendências de design de imobiliário, as tendências de materiais, elas partem muitas vezes dali. Na Itália, não adianta, é ali que você olha para as tendências. As novidades são mostradas ali, não tem como você não olhar. E aquele pessoal consome design. Eu amo muito o que eu faço e eu sou muito intenso nessas relações. Este dom me foi dado, então cabe a mim desenvolvê-lo da melhor forma possível. Isso eu tenho que honrar. Então, através da arquitetura, eu consigo ajudar pessoas, eu consigo transformar a vida de muitas famílias. Afinal de contas, a casa é o cenário da nossa vida. Eu gosto de espaços que contam histórias. Essa casa tem que contar a história de quem mora nela. Tem que ter personalidade. Não é? E você acompanhar todos os momentos da construção, você ver aquilo sair do chão, se transformar numa casa, se transformar num espaço comercial. Isso é muito bacana. E uma coisa que eu prezo muito é o olhar de quem me contratou. Eu quero que aquele espaço, seja a casa, seja um ambiente, realmente tenha o olhar, a sensibilidade
de quem nele vai utilizar, seja na casa, quem vai morar, seja no espaço comercial, que aí a gente tem que entender de visual merchandising, porque aquele espaço é feito para vender o produto. Eu respeito muito isso. E eu acho que nesses 25 anos de formado, eu tenho um pouco de cada cliente dentro de mim. Eu brinco que quando uma pessoa recebe uma visita na casa nova e essa visita fala para o cliente: nossa, a casa é tua cara, e depois esse cliente me conta isso, naquele momento eu penso, eu fui um bom profissional para ele. Os próximos anos vão ser bem diferentes. Eu acho que um traço mais maduro na qual eu estou colocando muito mais de mim, muito mais dessa história e até um pouquinho de tudo que eu já vivi, um pouquinho das minhas experiências com todos os clientes, porque uma vez que você faz um projeto para o outro, o olhar do outro amplia o teu olhar. Hoje eu fico muito preocupado em mostrar a cultura do trabalho para minha filha. E quando eu levo ela numa obra comercial, ou até mesmo na casa de alguém, eu falo: filha, foi o papai que fez? E aí ela fica me perguntando um monte de coisa, por que eu fiz aquilo, por que eu deixei de fazer, enfim. Já tá havendo uma interação com a idade dela, isso é muito bacana. Não posso deixar de falar também da minha esposa, que é uma super companheira, sempre esteve comigo desde o início. E é muito bom a gente saber que a gente pode contar com alguém, que a pessoa que a gente escolheu realmente é a nossa parceira, né? E agora com a minha filhinha também. Eu considero que esses 25 anos foram incríveis, mas eu tenho certeza que os próximos anos vão ser melhores ainda.